Amém. Graça e a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos e irmãs. Podem vos assentar. Pode tirar, né? Fica melhor assim, né? Amém. Quiçá o dia em que todos estaremos sem máscaras. Amém? Quem diria, né? Amém? Essa semana, já lá nos Estados Unidos, já tiveram pessoas, né, nas reportagens, eles fazendo aquela cena de tirar a máscara. Quem diria, né, que essa cena seria tão incrível, tão valiosa, tão especial. Realmente, logo vai chegar, né, que nós tenhamos e prossigamos em ter paciência, porque logo nós vamos também desfrutar dessa bênção do Senhor. Enquanto isso, permaneçamos nos cuidando, e Deus vai também fazendo a parte dele no sentido de manifestar a sua graça sobre as nossas vidas, né? Amém? Glória a Deus. Recebam também um abraço do pastor Valdir, lá da Igreja Presbiteriana Ebenezer de Londrina. Ele também, quando a gente comentou que estava vindo para cá trazer a palavra, ele já de antemão, já antecipou e já falou: olha, mande um abraço para a amada igreja. E eu louvo a Deus também por essa igreja, que tem recebido a gente aí com tanto carinho, né? Eu tenho trabalhado durante a semana aqui em Cornélio, aí eu tomei posse, né, do antigo posto aí que era do pastor Lucas. A gente tem usado aqui com muito carinho, e a gente agradece aí a generosidade, a hospitalidade da igreja, né? A gente louva a Deus por isso. A gente tem frequentado aí durante a semana, e graças a Deus, Deus tem cuidado, né? Deus tem manifestado sua graça e o seu cuidado sobre as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Também gratidão especial ao pastor Paulo. Passa muita coisa na cabeça, né? E estamos aqui juntos, né? Glória a Deus. Muito bom isso. Nós vamos compartilhar a palavra do Senhor. Está lá na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 4. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 4, um trecho bastante conhecido. Nós leremos os versos 6 até o verso 9. Está aí a colinha em cima também, caso precisem. Mas é um texto bem conhecido dos irmãos. Diz assim a palavra do Senhor: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Vamos orar. Senhor, que ao abrir da minha boca seja dada a palavra com confiança para fazer visível o mistério do Evangelho. Que o Teu Santo Espírito, que já está ministrando aos nossos corações, continue a ministrar, a fazer com que, através desse texto, as palavras venham e habitem os nossos corações e mentes, para que a Tua igreja seja edificada, seja fortalecida e prossiga, triunfante para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. O tema da nossa ministração esta noite até está com uma bula, um formato de remédio, né? Porque o tema é um santo remédio contra a ansiedade. O que vem a ser a ansiedade, na verdade? A palavra ela deriva do latim
anxietas, que significa perturbado, né, apertado, sufocado. Muitas vezes esse tipo é o sentimento, né? O pastor Augusto Nicodemos, ele relata que ansioso também vem do termo grego, que literalmente quer dizer dividido. Dividido. A mente e o coração não estão em sintonia, não estão em coesão, não estão em harmonia. Muitos de nós, de repente, podem não conhecer os termos que definem a origem dessa palavra ansiedade, mas conhecem muito, com certeza, os seus efeitos. Numa matéria da revista Exame, colocada aí em 2019, inclusive, o Brasil é apontado como o país mais ansioso do mundo. Podemos afirmar também que, nesse tempo de pandemia do coronavírus que nós estamos vivendo, nós também vivemos uma outra epidemia, que é a epidemia da ansiedade, atingindo aí, segundo essa pesquisa, essa reportagem, mais de 18 milhões de brasileiros. O renomado, conhecido psiquiatra, escritor, Augusto Cury, acho que muitos conhecem, ele coloca aqui um pouco sobre essa questão da ansiedade. Muitos pensam que o mal do século é a depressão, mas aqui, segundo o que ele afirma, eu apresento um outro mal talvez mais grave, mas menos perceptível, a ansiedade decorrente da síndrome do pensamento acelerado, SPA. Pensar é bom, pensar com lucidez é ótimo, porém, pensar demais é uma bomba contra a saúde psíquica, o prazer de viver e a criatividade. Augusto Cury vai ainda mais longe no sentido do percentual de pessoas que são acometidas pela ansiedade. Ele informa o seguinte: a síndrome do pensamento acelerado, que é o nome, digamos, científico desse termo, da ansiedade, provavelmente atinja mais de 80% dos indivíduos de todas as idades, de alunos a professores, de intelectuais a iletrados, de médicos a pacientes. Sem perceber, a sociedade moderna, consumista, rápida, estressante, alterou algo que deveria ser inviolável, ele continua afirmando, o ritmo de construção de pensamentos, gerando consequências seríssimas para a saúde emocional, para o prazer de viver, o desenvolvimento da inteligência, a criatividade, a sustentabilidade das relações sociais. Adoecemos coletivamente. Este é um grito de alerta. É um grito de alerta. Quem nunca sentiu ou está sentindo os seguintes sintomas? Fadiga excessiva, dores de cabeça. Às vezes a gente vem, com as profecias, quem está com dor de cabeça aqui? De repente a gente pode ter alguém que esteja nessa situação. Não por causa da ansiedade, mas se é constante, algo não está legal. Ela é um sintoma de algo que está acontecendo na nossa vida que não está em harmonia. De repente, uma situação ou outra, como a gente vai falar um pouquinho mais aqui, queda de cabelo, dores musculares, taquicardia, aumento da pressão sanguínea e por aí vai. Estes sintomas, quando frequentes, eles representam um grito de alerta com relação à ansiedade. Nessa mesma matéria que a gente mencionou há pouco, é também colocado um tabu no tocante à utilização de medicamentos para combater a ansiedade. Não é porque, deu uma dorzinha de cabeça, eu já vou lá e busco uma série de medicamentos. Aí também é um outro extremo. Mas a gente precisa também entender que quando é algo frequente, quando é algo constante, a gente precisa de uma orientação, a gente precisa buscar uma orientação. Fica aqui também a dica. E nessa reflexão, meus irmãos e minhas irmãs, a gente quer apresentar esse santo remédio contra a ansiedade que o apóstolo Paulo nos apresenta aqui em Filipenses, capítulo 4. Olhando já para o aspecto da farmacologia, eu não sou farmacêutico, mas olhando um pouquinho nesse aspecto da farmacologia,
Todo remédio, ele possui uma bula, com instruções sobre a correta aplicação dos seus princípios ativos. Estou acertando. Se tiver algum farmacêutico aqui, depois pode me corrigir, não tem problema. De semelhante modo, esse santo remédio também possui 3 princípios ativos que nós vamos querer destacar aqui nesta manhã. E as suas posologias, as suas formas de serem utilizados, para que a aplicação desse remédio ela seja aplicada de forma eficaz, de forma efetiva nas nossas vidas. Não basta apenas sabermos que existe um remédio, nós precisamos fazer uso desse remédio. Vamos então ao primeiro desses remédios. O primeiro desses remédios o princípio ativo é a paz de Deus. E a posologia é a oração. O primeiro conteúdo desse remédio é chamado, digamos assim, a paz de Deus, destacado no verso 7 aí do nosso texto. Meus irmãos, notem que aqui não se trata da paz com Deus, da paz que nós conquistamos em Cristo Jesus. Não é isso que Paulo está aqui nesse momento relatando, ela existe também. Nós podemos falar em outra oportunidade sobre os aspectos dessa paz de Deus, da paz com Deus, a paz de Deus, os pacificadores, aspectos que nós encontramos sobre a paz na palavra. E aqui não é isso que está querendo ser dito aqui, embora não seja menos importante. Essa paz do Senhor é a paz que guarda a nossa mente e o nosso coração. Esse verbo guardar aqui no original, ele tem a finalidade de proteger, mas proteger como um guarda. Sabe aquele guarda que monta posto em frente ao seu destacamento? Ele é usado nesse sentido. No sentido de proteção, no sentido de guardar, de uma guarda militar, para que seja, no sentido de impedir uma invasão hostil. É nesse sentido que guardar está aqui sendo mencionado. Que essa paz de Deus nos guardará, nos livrará, nos impedirá de uma invasão. Essa paz que Paulo está aqui falando. Essa paz de Deus, ela não depende da situação presente das coisas, nem se altera de acordo com as várias oscilações deste mundo. Ela é fundamentada, meus irmãos e minhas irmãs, na sólida e imutável palavra de Deus. Diante disso, essa paz, ela excede todo entendimento humano. Porque pela paz de Deus, nas profundezas do desespero, nós exercitamos a esperança. Nas profundezas da pobreza, nós enxergamos sustento e provisão. Nas profundezas da fraqueza, nós encontramos força para seguir em frente. Como explicar isso? Isso excede o entendimento humano. Essa é a paz de Deus. Mas como termos essa paz que guarda a nossa mente, que guarda o nosso coração, que nos guarda, nos protege contra as invasões daquilo que está acontecendo no mundo? Aí vem a posologia, que nós olhamos no verso 6. Uma vida de oração. Tudo em nossa vida deve ser motivado pela oração e para a oração. Olhando o verso 6, aí eu fiz alguns grifos. Devemos, em todo momento, apresentar todas as nossas necessidades diante de Deus, pela oração e súplicas, com ações de graças. Em outras versões, a gente fazer conhecidas diante de Deus. Aqui é o que a gente fala dessa sinceridade diante de Deus. Nós temos passado tempos difíceis, com essa questão da pandemia, com as questões das perdas, dos lutos, tempos de muita dificuldade. E nós não temos tido tempo de abrir o nosso coração na presença de Deus em oração. Às vezes nós nos encontramos com os nossos corações até mesmo anestesiados. A gente vê acontecendo tudo o que está acontecendo e aquilo está diante de nós, já não gera mais nada. E às vezes a gente vive, a gente segue a nossa vida, a nossa rotina,
e quando vemos, nós estamos com algum dos sintomas da ansiedade. Não choramos diante da presença de Deus. Não nos derramamos diante da presença do Senhor. Nós somos levados a buscar a Deus somente em momentos de extrema necessidade. Só quando não tem mais o que fazer. Agora é só Deus. Quantas vezes a gente já escutou isso? Não é verdade? Agora é só Deus, gente. Como assim? Sempre foi Deus. Sempre. Sempre. Se foi de forma indireta, numa enfermidade, né? Usou-se a medicina, ou de forma direta, num milagre, numa resposta. Sempre foi com Deus. Como a gente fala, em todo momento, nós devemos fazer conhecidas as nossas orações, aquilo que está acontecendo em nossos corações diante de Deus. Nossos medos, nossas preocupações, nossas dúvidas. O Senhor nos orienta a termos a oração como a primeira providência e não o último recurso. 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Em outras versões, orar continuamente. Continuamente. Meus irmãos, a intensidade das nossas orações, elas não serão garantia de que nossos pedidos vão ser atendidos. Não é isso. Deus não é um recepcionista, né, que fica ali escutando os nossos pedidos e atendendo. Quem assistiu ali o Todo-Poderoso, né, a gente vê muito desse exemplo lá. Quando o Jim Carrey, lá, o ator, ele se faz de Deus e ele olha, vou responder sim para todas as orações aqui. E o mundo vira um caos. Porque não é dessa forma que funciona a soberana vontade do Senhor. Mas esse exercício da oração, ele transfere as nossas necessidades para Deus, que trabalha diretamente na nossa ansiedade. Spurgeon, ele complementa um pouco sobre isso. Olha, convertam em uma oração tudo que seja uma preocupação. As ansiedades devem ser a matéria-prima das nossas orações. Troquem a ansiedade pela oração. Há uma preocupação? Opa! O que Spurgeon quer dizer? Eu estou aqui com uma necessidade, estou aqui com uma ansiedade. Glória a Deus! Eu tenho um pedido de oração para estar na presença do meu Pai. Que nós possamos converter todas as nossas ansiedades em orações a Deus. Está muito ansioso? Está muito ansiosa? Vamos orar. Na mesma intensidade das nossas ansiedades. A gente teve o exemplo de Ana, mãe de Samuel. Não é verdade? Ela orou de uma forma tão intensa, lá em 1 Samuel, capítulo 1. Não podia ter filhos, seu marido não a compreendia. Ela era provocada pela outra esposa. E ela se derramou na presença do Senhor, em profunda agonia, diz a palavra. Ela se encontrava agoniada, coração apertado. Não é proibido, nós somos humanos, nós temos essas emoções, e às vezes elas saltam aos nossos olhos e às nossas vidas, mas nós precisamos colocá-las diante, e no momento certo, diante da presença do Senhor. E nós notamos que assim que ela terminou de orar, ela foi confundida até pelo sacerdote, você está embriagada, tamanha a intensidade que ela estava em oração. Mas a palavra de Deus nos diz que assim que ela saiu daquele lugar, a sua oração ainda não havia sido respondida, ela não havia ainda sido respondida, mas ela já saiu com um semblante diferente. Jesus também no Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 6, quando ele fala sobre a oração, ele reforça, dá a entender muito que a oração aqui não se tratava de um mandamento, tratava-se de um estilo de vida. Nós temos, sim, Jesus ordenando, Jesus falando, orai. Paulo fala, orai. Nós temos várias situações na palavra em que nós somos levados à oração, mas não é
eu não posso encarar a oração apenas como um mandamento ou porque Deus assim o pede. Eu devo encarar a oração como um estilo de vida. Jesus, ele encarava a oração como um estilo de vida. Era o momento em que ele tinha comunhão com o Pai. Jesus, ele falava lá em Mateus 6, quando orarem, ou seja, não é no sentido, olha, vocês terão que orar, e quando orar, não, ele já fala, quando orarem, ou seja, ele já dá a entender, nesse quando orarem, trata-se de uma rotina. Se essa rotina não existe, a coisa complica muito mais. Essas situações, meus irmãos e minhas irmãs, independente de termos ou não aquilo que a gente deseja, nós devemos buscar a Deus intensamente nesse sentido. Uma vida pautada na prática da oração, para que a paz de Deus guarde as nossas mentes, os nossos corações, as nossas vidas por completo. Como anda o nível da paz de Deus a guardar nossa mente e o nosso coração nesse momento, agora? Será que a gente precisa rever a nossa posologia de oração para a gente melhorar um pouquinho essa questão do princípio ativo dessa paz de Deus que excede todo entendimento? Vamos agora ao segundo princípio ativo e a posologia, a forma de aplicação aí desse princípio ativo para este santo remédio que Paulo nos fala em Filipenses. E esse segundo é a palavra de Deus. Posologia é o filtro da palavra. Nós vamos entender daqui a pouco como que é isso. E aí nós continuamos aí a nossa leitura no verso 8. Irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Quem nunca ouviu essa expressão? Mente vazia, oficina do... Não precisa falar muito alto não, né? Não significa que tudo venha a ser, logicamente, do maligno, mas se as nossas mentes não estão ocupadas com os itens que nós lemos aqui, outros itens estarão por lá. Como vimos no início, os sintomas da ansiedade geralmente são provenientes do ritmo de construção dos nossos pensamentos. Então, o foco ou a velocidade que aplicamos em determinadas situações podem acarretar numa vida pautada pelos medos oriundos da ansiedade. Nós não temos como eliminar a ansiedade por completo, viver uma vida totalmente alheia à ansiedade. Paulo nos avisa para não vivermos ansiosos. Ele não fala que não tenham ansiedade, não vivam. E o que isso quer dizer? É para não vivermos sobre a égide da ansiedade. A ansiedade nortear nossos comportamentos, nortear nossa forma de agir, nossa forma de viver. Por isso, esse princípio ativo aqui torna-se muito importante. Aqui. Torna-se muito importante. Nós devemos ocupar nossos pensamentos com as virtudes encontradas no verso 8 aqui do nosso texto. A gente vai chamar nessa reflexão do filtro da palavra de Deus, que são esses adjetivos que a gente encontra: verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, boa fama, excelente, digno de louvor. Paulo também nos aponta, lá em Tessalonicenses 5, examinai tudo e retende o que é bom. Filtrar. Examinar tudo, verifiquem tudo, mas retenham o que é bom. E o que é bom? A gente vê aqui um pouco nesse verso. Nós podemos chamar também de filtro da palavra de Deus, pois a gente também encontra um paralelo no Salmo 19, os versos 7 a 9, que diz assim, aqui: a lei do Senhor, ela é perfeita. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança.
tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Olha só, os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. Por isso a palavra do Senhor é o filtro. O cristão, ou a cristã que enche o coração e a mente com a palavra de Deus, tem um radar embutido, digamos assim, que detecta pensamentos indevidos. Em essência, Paulo estava dizendo, considerando, meus irmãos, que há tantas coisas excelentes e dignas de louvor ao nosso redor, vamos nos concentrar nelas. E esse filtro, ele vai nos afetar no sentido do julgamento sobre o que assistir, sobre o que nós vamos ler, que tipo de programas nós vamos assistir, que tipo de livros, que tipo de revistas, quais vídeos, quais situações na internet nós poderemos fazer uso. Se ajustarmos o ritmo e a velocidade de nossos pensamentos e o direcionarmos para o filtro da palavra de Deus, certamente, meus irmãos e minhas irmãs, não seremos dominados pelos sintomas da ansiedade. Os filtros de água, por exemplo, né? Trago aqui também Imaginemos esse filtro da palavra como esse filtro. São produtos que simplesmente funcionam a partir de uma vela que retém as impurezas. Como que está o funcionamento desse filtro da palavra de Deus em nossos pensamentos? Olhando ali cada uma dessas qualidades, como elas estão? Será que o nosso filtro está precisando de alguma revisão nesse momento? Será que a gente está precisando fazer algum ajuste, chamar uma revisão? Como que está? Olhando agora o terceiro princípio ativo para a administração desse santo remédio contra a ansiedade, que é o Deus da paz, o próprio Deus da paz. E a posologia é a prática. A prática. Paulo, aqui no final do verso 9, ele termina dizendo: o próprio Deus da paz estará com vocês. E no início desse verso, ele detalha como isso acontece. O que Paulo fala no início do verso? Colocando em prática tudo o que viram, ouviram, receberam e aprenderam de mim. Tinha que ter muita autoridade, né? Para dizer o que Paulo disse. Cola em mim, que a gente vai seguir junto aqui. Paulo tinha, né, com certeza, autoridade para isso. Ele fala: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, coloquem em prática o que vocês têm ouvido. Coloquem em prática do que vocês têm escutado. Mas se trata realmente, meus irmãos, de botar a mão na massa mesmo. Se eu perguntasse aqui se alguém já fez alguma boa ação, alguma questão prática em razão da fé, eu tenho certeza que muitos me responderiam: olha, quando eu fiz essa determinada boa ação, embora eu estivesse fazendo algo de bom para aquela pessoa, eu estava sendo ministrado por isso. Quem nunca teve esse tipo de sentimento? Eu acredito que a gente, ao fazermos isso, acontece como se fosse uma recíproca. Nós somos ministrados. Muitos seriam os relatos aqui, tenho certeza, as experiências, a partir de um trabalho realizado, uma visita a um orfanato, né, um acompanhamento a um asilo, um serviço social, entre outras situações, né? E nós temos aqui também um outro estudo que foi feito, e esse estudo foi feito em 2014, olha só, já não é tão novo. Uma universidade nos Estados Unidos, essa universidade fez uma pesquisa com um grupo de jovens. Eles fizeram duas comparações. Uma delas estava relacionada a ações em busca do prazer, que a gente pode chamar do hedonismo, e as outras ações em busca de significado, em busca de propósitos,
que também é chamado de eudaimonia, que seria aqui essa diferença, onde o filósofo Aristóteles chama o primeiro de hedonismo e o segundo de eudaimonismo. O primeiro é a busca pelo prazer. A busca pelo prazer sem medir as consequências. O segundo é a busca pelo propósito, em fazer algo de bom. Nesse estudo, os jovens que buscaram o hedonismo, constatou-se um aumento dos sintomas associados à depressão. E o segundo, o eudaimonismo, constataram uma diminuição dos riscos dos sintomas de depressão nesse grupo. Esse estudo nos ajuda a trazermos entendimento sobre o que Paulo está querendo dizer aqui no verso 9. E o que ele está querendo dizer aqui? Fazer o bem faz bem. Faz bem para a nossa vida. Quando nós somos coerentes com a nossa fé, colocando em prática aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós temos ouvido da parte do Senhor, nós combatemos a ansiedade. E Paulo, ele vai além, ele fala: o próprio Deus da paz estará convosco. A palavra de Deus, meus irmãos, ela é prática. Ela deve ocupar todas as esferas da nossa vida. Ela deve ser obedecida. Talvez esse seja um dos principais sintomas, porque nós precisamos tanto desse santo remédio. Nós ficamos pensando em nossos próprios prazeres, em nossos próprios desejos egoístas, e nós esquecemos de olhar para o lado, de olhar para o nosso próximo, de termos contatos uns com os outros. Na busca pelo prazer egoísta, acabamos nos encontrando enfermos pela ansiedade. Uma perguntinha: como que está o nível? O azulzinho ali é a percentual de prática de fé, e o percentual vermelho é o percentual da teoria, do conhecimento. Será que está nesse perfil aqui? O gráfico de prática e teoria e prática? Como nós nos encontramos hoje? Se nós pudéssemos fazer um gráfico semelhante das nossas vidas. O nosso conhecimento sobre Deus e a nossa prática de fé. Estaria, de repente, mais equilibrado? A teoria é importante, mas a palavra de Deus nos ensina que nós devemos ser sábios. Nós devemos buscar conhecimento, nós devemos ser apurados no conhecimento da palavra. Mas se isso não for levado para a nossa prática, de nada servirá. Nós vamos entrar aqui com Paulo em 1 Coríntios 13. Eu posso saber todas as coisas, eu posso ter qualquer dom, eu posso ser poderoso. Se eu não tiver amor, eu vou ser comparado a nada diante de Deus. Observadas então as 3 doses aqui contidas na bula, do nosso santo remédio, vamos então à conclusão dessa meditação. Chegamos então ao diagnóstico, sobre essa questão da ansiedade ser um mal tão presente em nossa sociedade e até mesmo dentro da igreja, de uma forma geral. Com exceção, claro, dos casos específicos, de ordem patológica, nós vivemos sob o domínio da ansiedade. Por quê? Porque nós não temos a paz de Deus, oriunda de uma vida de oração. O filtro da palavra está precisando de alguns ajustes, está precisando de uma revisão. Ou porque nós não estamos colocando em prática aquilo que nós estamos ouvindo, vendo. E a gente faz questão de falar, nós fazemos questão de sermos vistos e nós fazemos questão de colocar, inclusive, um material para que todos os nossos sentidos possam ver e gravar, para a gente levar para a nossa vida em nome de Jesus. Precisamos, meus irmãos, dar o grito de alerta.
Precisamos quebrar esse tabu. Nós devemos iniciar hoje mesmo esse tratamento contra a ansiedade. Eu me incluo, sou o primeiro. O primeiro da fila sou eu. Tomando esse santo remédio. A paz de Deus que excede todo entendimento, através de uma vida de oração. A palavra de Deus, através do filtro dessa palavra que filtra os meus pensamentos, filtra aquilo que eu estou vendo, aquilo que eu estou ouvindo. E o próprio Deus da paz, o Deus de paz, que nos leva a colocar em prática. Olha o que Paulo está dizendo, quando nós estamos colocando em prática aquilo que nós estamos ouvindo, Deus se faz presente. O próprio Deus da paz estará ali. Não é eu que estou dizendo, é Paulo que está dizendo isso. Mas lembre-se, e aqui está a bula, do santo remédio. Talvez esteja um pouco pequena, colocamos aqui, é um pouco parecido com um remédio um pouco conhecido, mas oração, palavra, prática, em todo tempo e lugar. Prescrição, quem deu? Apóstolo Paulo, Filipenses 4, 6-9. Atenção. A gente sempre tem as observações do Ministério da Saúde, Mas aqui nesse caso, utilize-o muito para causar dependência. Esse pode. Esse aqui pode. Essa tarja preta a gente pode usar. Esse é tarja preta. Mas a gente pode usar. Podemos ser dependentes dela. Não tem contraindicações. Só vai fazer bem a gente ser totalmente dependente desse santo remédio. E aqui, via oral, auditivo, via exemplo, via solução para a ansiedade, via de todas as formas. Uso adulto e pediátrico. Não é só para os adultos, não. Muitos jovens hoje, inclusive crianças, por toda essa questão da educação que nós estamos vivendo na pandemia. Para todas as idades. De acordo com o seu contexto, de acordo com a sua realidade. Esse medicamento pode ser usado. Que a gente possa usá-lo sem limites. Que a gente possa fazer uso desse santo remédio nas nossas vidas, para a honra e glória do nosso Senhor. Que Deus assim nos ajude. Amém? Amém. Vamos orar.